Mas o que significa isso? Você não é a minha noiva. Existem pessoas que a família trata como erro. Como a que nasceu errado, a que não deveria ter vindo, a que atrapalha os planos. Layla cresceu ouvindo que era a menos agraciada, a sem sorte, a que ninguém ia querer. Enquanto as irmãs tinham cabelos lisos e longos, pele sem marcas, sorrisos fotogênicos, Layla tinha sardas demais, cabelo crespo rebelde, óculos grossos desde criança e uma timidez que a família confundia com falta de personalidade. Quando um sheik de um país do Golfo Pérsico veio ao Brasil procurar uma esposa para fortalecer laços comerciais com uma família tradicional do agronegócio, todo mundo tinha certeza. Ele escolheria Melissa, a primogênita impecável, ou Fernanda, a do meio, com diploma europeu. Mas a madrasta de Layla teve uma ideia cruel. Vamos mandar a Layla. Vai ser divertido ver a cara dele quando descobrir que foi enganado. Mas o que ninguém esperava é que o sheik não procurava beleza de revista. Procurava inteligência, coragem e um coração que ainda não tivesse sido corrompido pelo luxo. E Layla tinha tudo isso. Se você quer saber como uma mulher rejeitada pela própria família se tornou a rainha de um reino distante e fez questão que todos vissem, fica até o final. Porque essa história não é sobre vingança. É sobre descobrir que o seu valor nunca dependeu da opinião de quem te desprezou. A fazenda dos Albuquerque ficava no interior de Goiás, uma propriedade de 3.000 hectares onde o gado era mais bem tratado que alguns membros da família. A casa-sede tinha 2 andares, varanda colonial, piscina com borda infinita e uma sala de troféus onde o patriarca, seu Reinaldo, guardava prêmios de exposições agropecuárias e fotos com políticos. Era o tipo de lugar onde a aparência era moeda. Layla, 24 anos, era filha do primeiro casamento de seu Reinaldo, com Joana, uma professora que morreu de câncer quando Layla tinha 7 anos. 2 anos depois, seu Reinaldo casou com Valéria, uma ex-modelo de Goiânia que trouxe 2 filhas do casamento anterior, Melissa, hoje com 28, e Fernanda, 26. As 3 formavam uma trindade de perfeição estudada, cabelos alisados, unhas sempre feitas, roupas de marca, selfies estratégicas. Layla nunca se encaixou. Fisicamente, puxou a mãe. Pele morena com sardas no nariz e nas maçãs do rosto, cabelo crespo volumoso que ela prendia num coque porque não sabia domar, miopia que exigia óculos de grau alto. Mas o pior, aos olhos da família, era sua personalidade. Layla lia demais. Preferia a biblioteca da fazenda aos almoços sociais. Estudava agronomia numa federal, tirava notas altíssimas, mas isso não importava. Valéria sempre dizia, com aquele sorriso de quem envenena com elegância, Layla é inteligente, coitada. Mas beleza abre mais portas que diploma. As irmãs concordavam. Melissa trabalhava como influenciadora digital, postando fotos em fazendas de luxo e eventos VIP. Fernanda tinha feito mestrado na França, mas voltou sem aprender nada além de como marcar presença em vernissagens. Ambas esperavam casar bem. E a oportunidade veio numa tarde de agosto. Seu Reinaldo recebeu a ligação de um intermediário, o sheik Khalil Al-Rashid, de um pequeno emirado entre Omã e os Emirados Árabes, estava no Brasil fechando acordos de exportação de carne bovina. Ele tinha 39 anos, era viúvo havia 3 anos, sem filhos, e procurava uma esposa brasileira. Não por amor à primeira vista, mas por estratégia. Queria consolidar negócios na América Latina e um casamento com uma família influente do agronegócio seria a ponte perfeita. O pedido foi claro. Ele gostaria de conhecer as filhas da família Albuquerque. Jantaria com elas, conversaria e escolheria uma. Valéria entrou em êxtase. Melissa e Fernanda correram para São Paulo fazer tratamentos estéticos de emergência. Seu Reinaldo contratou uma equipe para reformar a casa toda. E Layla? Ninguém perguntou se ela queria participar. Foi na noite anterior ao jantar que Valéria teve a ideia. Estava na varanda com as filhas, taças de vinho na mão, quando soltou a risada afiada característica. Sabe o que seria hilário? Mandar a Layla também. O homem vai achar que está sendo enganado. Imagina a cara dele quando vir as meninas lindas e a Layla. Melissa riu. Mãe, você é má. Não é maldade. É realismo.
O sheik vai ver a diferença na hora. E vai valorizar ainda mais vocês duas. Fernanda hesitou. Mas e se ele achar desrespeitoso? Ele não vai nem notar. A Laila é invisível. Sempre foi. E assim ficou decidido. Laila seria incluída no jantar. Como contraste. Como piada silenciosa. Quando Valéria comunicou, Laila estava na cozinha ajudando Dona Cida, a cozinheira, a preparar doce de leite. Laila, você vai participar do jantar amanhã. Vista algo decente. O sheik vai estar aqui. Laila piscou, confusa. Eu? Por quê? Porque eu estou mandando. Valéria já estava saindo. E não se atrase. Dona Cida, que conhecia Laila desde bebê, segurou a mão da moça. Cuidado, minha filha. Essa mulher não faz nada sem segundas intenções. Laila sabia, mas não tinha escolha. Naquela noite, sozinha no quarto, o menor da casa, no fundo do corredor, ela olhou no espelho. Sardas. Óculos. Cabelo preso porque não tinha tempo de cuidar direito. Roupa simples. Nada que chamasse atenção. E pensou, por que ele me escolheria? Não sabia que a resposta era, porque você é exatamente o que ele procura. Mas a próxima porta não seria gentil. O sheik Khalil al-Rashid chegou às 7 da noite numa SUV preta blindada, acompanhado de 2 assistentes e um tradutor, embora, como Laila descobriria depois, ele falasse português fluente, aprendido durante anos negociando com empresários brasileiros. Ele era alto, porte atlético discreto, pele morena queimada de sol do deserto, olhos escuros e penetrantes, barba bem aparada. Usava um tobe branco impecável e um turbante discreto. Não parecia o estereótipo hollywoodiano de sheik. Parecia um homem de negócio sério, cansado, que carregava responsabilidades pesadas nos ombros. Seu Reinaldo o recebeu com pompa exagerada. Valéria estava produzida como se fosse a um baile de gala. Melissa e Fernanda desceram a escadaria como princesas de novela, vestidos longos, maquiagem profissional, cabelos escovados, sorrisos estudados. E então veio Laila. Vestido azul marinho simples, sem decote, sem brilho. Cabelo preso num coque baixo porque não conseguiu domá-lo a tempo. Óculos. Ela tinha lentes de contato, mas Valéria esqueceu de comprar solução nova. Sapatos baixos. Sem joias. Quando ela entrou na sala, Melissa e Fernanda trocaram olhares. Valéria sorriu, satisfeita. A armação estava completa. O jantar foi servido na varanda gourmet. Khalil sentou-se à cabeceira, seu Reinaldo à outra ponta. As 3 moças foram posicionadas à frente dele. Melissa à direita, Fernanda à esquerda, Laila, quase fora da mesa, numa cadeira adicional que Valéria esqueceu de ajustar. A conversa começou em inglês, Melissa ostentando o intercâmbio de 3 meses em Miami, Fernanda citando filósofos franceses que claramente não leu. Khalil ouvia educado, fazia perguntas curtas, mas seus olhos não brilhavam. Laila comia em silêncio, querendo desaparecer. Até que Khalil perguntou, em português perfeito. E você? Qual é seu nome? Laila ergueu os olhos, surpresa. Laila. Nome bonito. Árabe, não? Minha mãe gostava do poema de Byron. She walks in beauty, like the night. Ela citou em inglês, sem pensar. Khalil inclinou a cabeça, interessado. Você lê Byron? Leio. Também Machado, Clarice, um pouco de Rumi quando quero algo mais contemplativo. Melissa revirou os olhos discretamente. Fernanda cutucou a irmã por baixo da mesa. Khalil continuou. E o que você faz, Laila? Estudo agronomia. Estou no último ano. Faço pesquisa sobre recuperação de solos degradados. Interessante. E pretende trabalhar na fazenda da família. Laila hesitou. Olhou para seu Reinaldo, que a encarava com advertência. Não sei ainda. Meu pai acha que mulher não tem jeito para o campo. Khalil ergueu uma sobrancelha.
Engraçado. No meu país, mulheres lideram programas de agricultura sustentável há décadas. Algumas das melhores agronomas que conheço são mulheres. Silêncio constrangido. Valéria quebrou o clima. Sheikh Khalil, deve ser fascinante viver no Oriente Médio. As meninas adorariam conhecer. Melissa tem um blog de viagens, sabe? Ele sorriu educado. Talvez um dia. Mas seus olhos voltaram para Layla. Você já viajou para fora do Brasil? Não. Nunca saí de Goiás, na verdade. Ela deu um sorriso tímido. Meu mundo é pequeno. Mundos pequenos às vezes têm mais profundidade que mundos grandes e vazios. A frase caiu como uma bomba silenciosa. O jantar terminou com Khalil agradecendo educadamente e dizendo que daria sua resposta em 2 dias. Quando ele saiu, Valéria explodiu em risos. Viram? Ele mal olhou para Layla. Foi exatamente como eu disse. Mas seu Reinaldo não estava tão certo. Ele tinha notado algo. A forma como Khalil olhava para Layla quando ela não percebia. A forma como ele fazia perguntas apenas a ela. O jeito como sorriu, genuinamente, quando ela citou Rumi. 2 dias depois, a resposta chegou. Khalil escolheu Layla. Até que um convite inesperado mudou o roteiro. Se essa virada te prendeu, dá o gostei agora. Isso empurra essa história para quem precisa. Quando seu Reinaldo leu a carta formal do intermediário, o silêncio na sala de estar foi ensurdecedor. Valéria arrancou o papel da mão dele, leu 2 vezes e ficou pálida. Melissa gritou, isso é um erro. Tem que ser um erro. Mas não era. O Sheikh Khalil al-Rashid tem a honra de solicitar a mão de Layla Maria Albuquerque em casamento. A cerimônia será realizada em 3 semanas, conforme tradição do Emirado, com todos os custos cobertos pela família real. A noiva terá direito a um dote de $2 milhões depositados em seu nome, além de residência permanente no palácio. Valéria jogou a carta na mesa. Isso é uma piada de mau gosto. Mas seu Reinaldo sabia que não era. O intermediário já tinha confirmado por telefone. Khalil tinha sido claro. Encontrei o que procurava. Inteligência, humildade, substância. Sua filha Layla é exatamente o tipo de mulher que preciso ao meu lado. Layla descobriu quando subiu do celeiro, onde passava as tardes cuidando dos cavalos. Dona Cida a interceptou no corredor, olhos vermelhos. Minha filha, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. E contou. Sobre a conversa na varanda. Sobre a piada de Valéria. Sobre como Layla foi incluída no jantar para servir de contraste humilhante. Layla ouviu tudo sem piscar. E então, pela primeira vez na vida, sentiu não tristeza, mas raiva. Raiva pura, fria, cristalina. Ela desceu para a sala onde a família ainda discutia o problema. Você não vai aceitar, Valéria disse assim que a viu. Vai recusar educadamente. Diga que não está pronta, que precisa terminar a faculdade, qualquer coisa. Layla cruzou os braços. Por quê? Como assim por quê? Porque isso é absurdo. Você nem conhece o homem. Vocês não se importaram em me perguntar se eu queria participar do jantar. Por que se importam agora? Seu Reinaldo interveio. Layla, seja sensata. Você não pode simplesmente ir morar num país islâmico. Você não sabe nada sobre a cultura deles, sobre. Sei mais do que vocês imaginam. Layla tinha passado as últimas 48 horas pesquisando tudo sobre o Emirado de Khalil. E sei também que fui usada como piada. Dona Cida me contou. Valéria empalideceu. Então aqui está minha decisão, Layla continuou, a voz firme. Vou aceitar. Vou me casar com ele. Você enlouqueceu. Melissa se levantou. Não. Estou sendo estratégica pela primeira vez na vida. Ele ofereceu $2 milhões de dote. Dinheiro que vai para mim, não para a família. Ofereceu educação, oportunidades, respeito.
Coisas que eu nunca tive aqui. Seu Reinaldo bateu na mesa. Você não vai. Vou. Sou maior de idade. E se tentarem me impedir, vou ligar para o advogado do Sheik e contar que estão me coagindo. Tenho certeza que ele não vai gostar. Foi a primeira vez que Layla viu medo nos olhos de Valéria. 3 semanas depois, Layla estava num avião particular rumo ao Golfo Pérsico. Levava 2 malas, uma com roupa simples, outra com livros. Khalil estava no assento ao lado, trabalhando num laptop. Ele olhou para ela. Você está com medo? Estou. De mim. Do desconhecido. Ele assentiu. Compreensível. Mas quero que saiba de algo. Esse casamento é arranjado, sim. Mas não precisa ser vazio. Se você quiser, podemos construir algo real. Se não quiser, vou respeitar. Você terá seus próprios aposentos, sua própria vida. Só peço que seja minha parceira nos compromissos públicos. Layla olhou pela janela. Nuvens brancas infinitas. E pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com esperança. Topar significava também encarar quem sempre a fez desistir. O palácio não era o que Layla esperava. Não era uma fortaleza dourada de contos de fadas. Era elegante, mas funcional. Pedra clara, jardins com fontes, janelas amplas que deixavam entrar a luz do deserto. Dentro, uma mistura de tradição e modernidade. Tapetes persas antigos coexistindo com tablets embutidos nas paredes, móveis de madeira escura ao lado de telas sensíveis ao toque. Khalil a levou pessoalmente aos aposentos dela, uma suíte de 3 cômodos no ala leste. Quarto, escritório, sala de estar privativa. Tudo em tons de areia e azul. Se quiser mudar algo, fale com Amina. Ela é a administradora do palácio. Vai te ajudar a se adaptar. Amina apareceu minutos depois. Uma mulher de 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num lenço bordado, olhos gentis. Falava português com sotaque leve. Tinha vivido no Brasil quando jovem. Bem-vinda, Sheisha Layla. Por favor, só Layla. Amina sorriu. Aqui, você é Sheisha, esposa do governante. Vai precisar se acostumar. Os primeiros dias foram um turbilhão. Layla aprendeu protocolos básicos, como se vestir para eventos públicos, abaias elegantes, lenços decorativos, mas nada que a sufocasse, como cumprimentar dignitários, como se posicionar em cerimônias. Khalil era paciente, nunca impaciente. E manteve sua promessa. Os aposentos deles eram separados. Mas foi numa tarde, uma semana após a chegada, que Layla viu o outro lado dele. Estava explorando o palácio quando encontrou uma biblioteca. Enorme. 3 andares distantes em espiral. Livros em árabe, inglês, português, francês. Ela subiu a escada em caracol, maravilhada, e encontrou Khalil sentado numa poltrona de couro, lendo. Desculpe, eu não sabia que... Entre. Ele fechou o livro. Essa biblioteca é tanto sua quanto minha agora. Layla se aproximou. Ele estava lendo Machado de Assis. Em português. Você lê Machado? Leio. Dom Casmurro é genial. A ambiguidade moral, a narração não confiável, é uma obra-prima. Eles conversaram por 2 horas. Sobre literatura, sobre agronomia, ele tinha interesse genuíno em técnicas sustentáveis, sobre a vida no deserto, sobre as diferenças entre Brasil e Oriente Médio. Pela primeira vez, Layla se sentiu vista. Não como a feia, não como a invisível. Como alguém que tinha valor próprio. Mas a lua de mel pública estava prestes a começar. Na segunda semana, Khalil anunciou: precisamos fazer uma aparição oficial. Um jantar com embaixadores, investidores, autoridades locais. Você vai estar ao meu lado. Layla sentiu o estômago afundar. Eu não sei se estou pronta. Você está. Amina vai te ajudar. E eu vou estar lá. Você não está sozinha. O jantar foi no salão principal do palácio. 200 convidados.
Laila usava uma baia azul petróleo bordada em prata, lenço de seda combinando, maquiagem suave. Amina tinha trabalhado com ela durante horas. Quando entraram juntos, todos os olhos se viraram. Laila ouviu sussurros em árabe. Sabia que estavam avaliando, julgando. Khalil segurou a mão dela brevemente. Cabeça erguida. Durante o jantar, diplomatas fizeram perguntas. Sobre o Brasil, sobre agricultura, sobre sua opinião sobre sustentabilidade. Laila respondeu com clareza, sem fingir saber o que não sabia, mas demonstrando inteligência e curiosidade. Um embaixador britânico comentou: "Ela é brilhante, Khalil. Você escolheu bem." Mas nem todos pensavam assim. Uma prima de Khalil, Sheikha Aisha, influente na corte, tradicionalista, com ambições próprias, aproximou-se de Laila no coffee break. "Então você é a brasileira." "Sou." "Interessante." Khalil sempre disse que queria alguém diferente. O tom era venenoso. E encontrou. Aisha sorriu, frio. "Vamos ver quanto tempo você dura." Nem todas as esposas estrangeiras se adaptam. A maioria não aguenta a pressão e volta para casa, humilhada. Laila encarou. "Eu não sou a maioria." Quando voltaram aos aposentos, Khalil perguntou o que Aisha disse. "Que eu não vou durar." "E você acredita?" Laila olhou pela janela. O deserto sob o luar, infinito e implacável. "Não. Eu cresci sendo subestimada. Estou acostumada. E sempre provei que estavam errados." Khalil sorriu. Pela primeira vez, um sorriso genuíno, sem formalidade. "Então vamos provar de novo." O que veio depois expôs a parte que ninguém via. Aisha não estava sozinha. Ela tinha aliados. Outros membros da família real que viam Khalil como jovem demais, progressista demais, perigoso demais. E Laila como o símbolo perfeito dessa modernização inadequada. O plano veio numa reunião secreta. Aisha sugeriu: "Vamos expor o passado dela. Mostrar que veio de família problemática. Que o casamento foi um escândalo." Um dos primos de Khalil, Rashid, tinha contatos no Brasil. Contratou um investigador privado para vasculhar a vida de Laila. E encontrou ouro, fotos antigas do blog de Melissa, onde Laila aparecia ao fundo em festas de família, sempre deslocada, sempre apagada. Comentários cruéis em redes sociais de amigas da época da escola. E, pior, um vídeo de Valéria num podcast local, dito como brincadeira. Até a Laila arrumou casamento. "Minha enteada." A gente já tinha perdido a esperança. Risadas. Rashid vazou tudo para tabloides sensacionalistas. As manchetes foram brutais. Sheikha era patinho feio rejeitado pela própria família. Sheikh casou com filha problema por pena. Madrasta ridiculariza Sheikha em podcast brasileiro. Laila viu as notícias num tablet que Amina trouxe, o rosto preocupado. Leu tudo em silêncio. As fotos antigas. Os comentários maldosos. O vídeo de Valéria. E sentiu algo estranho, não vergonha. Raiva. Khalil entrou no escritório dela minutos depois. "Você viu?" "Vi." "Eu posso processar. Posso fazer os sites tirarem." "Não." Ele piscou, surpreso. "Como assim?" "Não quero que você me defenda dessa vez. Quero fazer isso sozinha." "Laila, isso vai virar escândalo internacional. Vão te destroçar." "Já me destroçaram a vida toda." Ela olhou para ele. "Mas agora eu tenho voz. E vou usá-la." Ela convocou uma coletiva de imprensa. Khalil tentou dissuadir, mas ela foi firme. "Confie em mim." No dia seguinte, no salão de conferências do palácio, 20 jornalistas internacionais aguardavam. Laila entrou sozinha, sem Khalil ao lado, sem assessores. Apenas ela, uma baia cinza pérola, lenço branco simples e um microfone. Falou em português, com tradução simultânea para árabe e inglês.
Vocês querem saber se eu fui rejeitada pela minha família? Sim, fui. Vocês querem saber se eu era considerada a menos bonita, a menos importante? Sim, era. Vocês querem saber se minha madrasta me usou como piada? Sim, usou. Silêncio na sala. Mas sabem o que aprendi? Que o valor de uma pessoa não é definido por quem a rejeita. É definido por quem ela se torna apesar da rejeição. Eu vim para cá sem ilusões românticas. Vim porque vi uma oportunidade. E transformei essa oportunidade em propósito. Ela listou os projetos, as vilas agrícolas, as escolas técnicas que tinha ajudado a fundar para mulheres jovens, as iniciativas de sustentabilidade. Se minha história incomoda, é porque ela expõe uma verdade. Mulheres não precisam ser perfeitas para serem valiosas. Não precisam ser bonitas para serem inteligentes. Não precisam da aprovação familiar para terem sucesso. Um jornalista levantou a mão. E o sheik? Ele sabia de tudo isso. Sabia. E escolheu assim mesmo. Porque ele não procurava beleza de revista. Procurava parceira. E encontrou. A coletiva viralizou. O vídeo teve 3 milhões de visualizações em 48 horas. Ativistas femininas no mundo árabe a chamaram de inspiração. Blogueiras brasileiras que antes a ridicularizavam agora publicavam desculpas. Mas a melhor parte veio 2 dias depois. Valéria ligou. Laila atendeu pelo viva voz, Kalil ao lado. Laila, querida, eu nunca quis dizer aquelas coisas no podcast. Foi mal editado. Você sabe como é. Valéria. Laila a cortou. Você conseguiu o que queria. Me humilhou publicamente mais uma vez. Mas dessa vez, o mundo todo viu quem você realmente é. E agora vão ver quem eu realmente sou. Desligou. Kalil segurou a mão dela. Você é incrível. Eu sei, Laila disse, e pela primeira vez, acreditou. Uma decisão pública colocaria tudo na mesa. Já viu algo parecido ou passou por isso? Comenta aqui, sua história pode ajudar alguém. 6 meses depois da coletiva, Laila foi convidada para falar na Conferência de Agricultura Sustentável da ONU, em Genebra. Era uma honra rara. Poucas cheixas tinham perfil técnico suficiente para serem levadas a sério em fóruns internacionais. Kalil não podia ir, compromissos diplomáticos, mas insistiu, vá. Represente o Emirado. Represente você mesma. Laila foi. E levou algo na bagagem, um convite. A família Albuquerque também estaria em Genebra. Seu Reinaldo fechando contratos de exportação, Valéria e as filhas aproveitando a viagem. Quando Laila soube, teve uma ideia. Na noite anterior à sua palestra, ela organizou um jantar privado num restaurante elegante no centro de Genebra. Convidou seu Reinaldo, Valéria, Melissa e Fernanda. Eles aceitaram, curiosos, talvez arrependidos, talvez apenas interessados em aparecer bem ao lado da cheixa famosa. Quando chegaram, Laila já estava à mesa. Não usava baia, vestia um taier elegante azul marinho, cabelo crespo solto em cachos volumosos e bem cuidados, óculos trocados por lentes de contato, maquiagem sutil. Estava diferente, confiante, imponente. Obrigada por virem, ela disse, sem levantar. Valéria sorriu, forçado. Laila, querida, você está tão diferente. Estou. A gente muda quando para de se esconder. O jantar foi tenso. Melissa tentou conversar sobre trabalho. O blog está indo bem. Fernanda sobre viagens vazias. Seu Reinaldo estava quieto, claramente desconfortável. Foi no meio da sobremesa que Laila soltou a bomba. Eu sei por que vocês vieram. Querem se aproximar agora que eu tenho influência. Querem foto comigo para postar. Querem dizer que sempre me apoiaram. Mas vocês não me enganam. Valéria empalideceu. Eu não vim aqui para humilhar vocês. Vim porque queria que vocês vissem com os próprios olhos. Eu não preciso mais de nada de vocês. Nem aprovação, nem amor, nem reconhecimento tardio. Eu construí minha vida sem vocês.
E vou continuar construindo. Ela se levantou. O jantar está pago. Aproveitem Genebra. E não entrem em contato de novo. Saiu sem olhar para trás. No dia seguinte, Layla subiu ao palco da ONU. 700 pessoas na plateia. Diplomatas, cientistas, ativistas. E no fundo da sala, discreto, estava Khalil. Ele tinha cancelado os compromissos para estar ali. Layla falou por 20 minutos. Sobre agricultura em regiões áridas, sobre empoderamento feminino por meio da educação técnica, sobre como sua própria história, de rejeição à realização, provava que barreiras culturais podem ser quebradas com trabalho, inteligência e coragem. A ovação durou 3 minutos. Depois, nos bastidores, Khalil a esperava. Você foi perfeita. Eu sei. Layla sorriu. E então, pela primeira vez desde que casaram, ela o beijou. Não por obrigação, não por protocolo. Porque quis. Ele correspondeu. E quando se separaram, ele disse: eu me apaixonei por você naquele jantar na fazenda. Quando você citou Byron e olhou pela janela como se estivesse presa numa gaiola. E eu pensei: vou tirar essa mulher da gaiola. Vou dar a ela o mundo. Layla enxugou uma lágrima. Você deu. Mas sabe o que é mais importante? Você me deu algo que ninguém nunca deu. O quê? A chance de eu mesma abrir a porta. Restava enfrentar o último fantasma. Manda esse vídeo para quem ama histórias emocionantes. 3 anos depois, Layla estava no terraço do palácio, assistindo ao pôr do sol sobre o deserto. Ao lado dela, numa cadeirinha de bebê, dormia Amir, seu filho de 6 meses, com os olhos escuros do pai e os cachos rebeldes da mãe. O projeto agrícola tinha se expandido para 20 vilas. Layla agora coordenava um instituto técnico que treinava jovens, mulheres, principalmente, em agronomia sustentável. Tinha publicado um livro sobre agricultura em regiões áridas, traduzido para 4 idiomas. Khalil se juntou a ela no terraço, 2 xícaras de chá de menta nas mãos. Acabei de receber uma ligação. De quem? Do seu pai. Layla ficou tensa. O que ele queria? Pediu para falar com você. Disse que quer se desculpar. Layla ficou em silêncio, olhando o horizonte. E você acha que eu deveria? Acho que você deveria fazer o que sentir que é certo. Não por ele. Por você. Layla pensou. Respirou fundo. Não agora. Talvez nunca. Mas se algum dia eu decidir, vai ser no meu tempo. Nos meus termos. Khalil assentiu. Como sempre. Eles ficaram ali, observando o deserto que Layla tinha aprendido a amar, implacável, silencioso, mas cheio de vida escondida. Sabe o que eu aprendi nesses anos? Ela disse. O quê? Que a melhor vingança não é provar que eles estavam errados. É construir uma vida tão plena que a opinião deles deixa de importar. Khalil sorriu. Você conseguiu. A gente conseguiu, ela corrigiu. Seu valor não é definido por quem te rejeita. Layla foi considerada menos que a vida toda, mas encontrou quem enxergasse seu verdadeiro valor. Use a dor como combustível, não como prisão. Em vez de se vitimizar, Layla transformou rejeição em motivação. Construa competência, não apenas imagem. Layla não se contentou em ser esposa decorativa, criou impacto real com conhecimento técnico. Hoje, Layla é uma das cheichas mais respeitadas do Golfo Pérsico. Não por beleza, embora tenha aprendido a se valorizar, não por sorte, mas por trabalho, inteligência e coragem de ser ela mesma. E toda vez que alguém pergunta como você conseguiu, ela responde: parei de esperar permissão para existir. E, se você ficou até aqui, já sabe, um passo muda destinos.